Taubaté, olá Vale do Paraíba, olá você também que nos acompanha pela internet, pelo nosso Instagram, pelo nosso YouTube e também pelo nosso Facebook. Eu sempre reforço no comecinho do nosso programa, né? O nosso endereço TV Cidade Taubaté é fácil de você acessar e obter as informações a respeito da nossa programação. Também reforço o nosso e-mail tvcidadeTaubaté@gmail.com, é onde você pode sugerir as pautas, né, sugerir os assuntos para o nosso programa das 6 e também para as nossas reportagens que são feitas pelas nossas equipes aqui em Taubaté. Hoje, terça-feira, 19 de março de 2019, é o dia de São José, né, comemorado pelos católicos. Também é relacionado ao dia de São José, que é o padroeiro dos carpinteiros e dos marceneiros, né? Então hoje é dia dessa profissão, muito importante para a história do mundo, né? Desde quando o mundo é mundo, existe a profissão de carpinteiro e marceneiro, né? São José mesmo, aí segundo a crença católica, né? Era um marceneiro, né? O pai de Jesus, né? Então a gente abraça aí todos os amigos, começando pelo nosso querido Irineu Manfroy, né? Um abraço ao Irineu Manfroy, que é marceneiro, é carpinteiro e ano passado inclusive veio falar a respeito da profissão aqui conosco. Gente, ontem, quero aproveitar agora mudando de assunto, eu falei que o nosso querido Esporte Clube de Taubaté, o próximo jogo do nosso Burro da Central seria no sábado, né? Mas na verdade não é no sábado. Sábado ele vai jogar sim, fora de casa, lá contra o Água Santa, né? Disputando a penúltima rodada do campeonato da Série A2, mas antes ele tem um compromisso aqui em casa, que é contra a Portuguesa Santista, né? Amanhã, quarta-feira, às 20 horas, no nosso Joaquinzão. O Taubaté, que está na 8ª colocação, está dentro aí dos 8 times que podem classificar para a próxima fase, mas tem que ganhar pelo menos 2 aí dos 3 jogos, segundo os especialistas. Outros acreditam que tem que ganhar 2 vitórias, né, conquistar 2 vitórias e pelo menos um empate para poder passar para a próxima fase. Então, Taubaté e Portuguesa Santista, às 20 horas no nosso Joaquinzão. Tenho certeza aí que a nossa torcida Alve Azul, né, o Jecas, o Dragões Alve Azul, Comando 14 estarão lá, né, e todos os torcedores para prestigiar o nosso time, liderado aí pelo Paulinho McLaren. Então, esse é o nosso recado. Também quero parabenizar, né, hoje os diretores, os conselheiros, que são membros aí do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, se reuniram na parte da manhã, lá na sede do CMDCA, no Centro Cultural, para debater a respeito, né, da construção do processo eleitoral, né, do processo de escolha dos conselheiros tutelares, né? Então, em breve, esse ano, haverá no dia 6 de outubro a eleição para os conselhos tutelares de Taubaté, e os interessados em participar para a eleição de conselho tutelar, fique atento, né? Assim que terminar esse processo de construção do edital, será divulgado no Diário Oficial do município, né? As regras todinhas para quem quer pleitear uma vaga em um dos conselhos tutelares da nossa cidade. Atualmente temos 2 conselhos, né? Mas a demanda dos nossos conselhos é muito maior. Precisamos ter pelo menos mais um. Segundo o CONANDA, né, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, a cada 100 mil habitantes a cidade deve ter um conselho, né? É esse conselho que vai trabalhar junto à proteção, promoção, defesa da criança e adolescente. Então, inclusive as nossas autoridades, peço a sensibilidade, né, para já olhar com carinho para a construção do 3º Conselho Municipal dos Direitos da Criança. Aproveitando ainda, falando do assunto criança e adolescente, na quinta-feira agora, na OAB, né, na 4 de março, a partir das 19 horas, ocorrerá a palestra Faça o seu imposto render, histórias com finais felizes, que faz parte da campanha Leão Amigo da Criança e do Adolescente. Então, você de casa, você trabalhador, né, que paga imposto de renda, né, que faz aí a declaração do imposto de renda, pode
destinar parte do seu imposto de renda devido ao FUNCAD, que é o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E é esse recurso que vai possibilitar a continuidade, né, e o surgimento de projetos, né, através das entidades assistenciais que trabalham com criança e adolescente no nosso município, né, e esse dinheiro é fiscalizado, ele através de projetos, né, que são apresentados em edital, né, e são beneficiados crianças de toda a cidade, né. O ano passado, o edital aberto contemplou 12 entidades, né, foram 17 projetos, 12 entidades foram contempladas, estão aí aguardando, né, o transcurso final do edital para receber os recursos e começar a atuar, ou alguns continuar dando, né, dar continuidade ao trabalho que já vem desenvolvido, melhor dizendo, né. A gente fala de improviso, acaba às vezes deixando o raciocínio um pouco atrapalhado, mas é isso basicamente. Então, quinta-feira, 19 horas, OAB, 4 de março, 441, você está convidado. E você está convidado, né, agora a fazer uma expedição com a gente. Essa expedição, estou eu aqui, né, ela, que é a nossa bandeira do Brasil, bandeira do nosso país, uma expedição que pretende, né, reescrever a história do Brasil, a história do Vale do Paraíba, né, especialmente a história construída no período colonial do nosso país. Eu recebo no nosso estúdio 2 catedráticos, né? Temos o Adeus Barbosa, que é catedrático no futebol aqui, não, mas 2 catedráticos no que fazem, que é o nosso amigo, o coordenador do projeto Sertões de Taubaté, o Silésio Francisco Tomé, ele que é guia de turismo também em nossa cidade, tem esse importante projeto voltado ao fomento, né, à nossa história, à memória, à cultura, e a paleógrafa, a professora Lia Carolina Prado Alves, né, corrigindo, Lia Carolina Prado Alves, que vou contar um pouco pra gente o objetivo, né, e como que surgiu a ideia dessa expedição. Boa noite, Silésio, boa noite, professora Lia. Boa noite. Conta pra gente, professora Lia, começando com a senhora, de onde surgiu a ideia dessa expedição, qual foi aí o ponto de partida para daqui a pouquinho, né, na madrugada desta quarta-feira, o Silésio e um grupo de taubatianos e vale-paraibanos está pondo o pé na estrada e fazendo um exercício aí que parece que vai ser intenso, né, em 3 dias. Então, André, nós começamos a pesquisar no arquivo e descobrimos uma antiga estrada que começou com uma picada indígena nos nossos índios guaianás, e foi essa picada, vamos dizer assim, foi percorrida pela primeira vez em 1596 por Martim Correia de Sá. Então, estudando, essa foi uma expedição que saiu do Rio de Janeiro, nessa data, 1596, aportou em Paraty, subiu a Serra do Mar em direção à lendária Minas de Sabarabuçu, que significaria o que hoje seria Sabará, a região mineira do ouro, né? Ouro Preto, Mariana, aquele pedaço todo lá. E precisava saber se essa estrada existia ainda ou não. Ou estava pesquisando a documentação, percebia-se, entende, que os antigos colonos daquela época, os primeiros povoadores de Taubaté, eles diziam nos seus inventários: minhas terras estão para a banda do mar, minhas terras estão no bairro Faxinal, minhas terras estão no bairro do Ribeirão. Então eu fui anotando esses nomes, peguei um mapa do IBGE atual, apaguei com o CAD, eu apaguei toda a modernidade do mapa, a rede elétrica, as pontes, os asfaltos, e deixei somente as estradas vicinais e as curvas de nível. E eu já sabia de antemão que Taubaté naquela época,
a jurisdição seria de Taubaté até o bairro de Itacuruçá, que é em Cunha. Então eu fiz uma linha reta, Taubaté, peguei a mancha urbana de Taubaté, o bairro de Itacuruçá, que estava lá no mapa, eu fiz uma linha reta. E daí com o cursor eu vim evitando as curvas de nível, porque seriam morros que ninguém iria passar, iria dar, faria o contorno. E surgiu uma estrada ali, entende? Um caminho. Não sabia se ainda existia, não sabia se eu ia passar, porque eu queria agora percorrer esse caminho estudado. Eu consegui, com o Coronel Lamarck, a ajuda da Polícia Ambiental, e nós fomos percorrer um caminho imaginário. E esse caminho existe. Existe, tanto existe, que o Silésio amanhã começa uma continuação da expedição do Martim Corrêa de Sá, de 1596 até 2019, dando a sequência a esses caminhos. Então, os andarilhos, capitaneado hoje pelo Silésio, vão fazer esse caminho que foi feito em 1596. Professora, quem vê a senhora falar assim, que foi lá no CAD, no computador, pensa, nossa, que maravilha, né? Ela teve um start, teve um faro, vamos dizer assim, né? Esse faro chama-se Armando Celso Mariolo, meu filho. Ele que fez essa parte. Mas pensa que assim, foi fácil, né? Com relação a traçar através aí, né, da tecnologia, esse caminho imaginário e realmente descobrir, né, redescobrir esse caminho. Mas não foi só essa tecnologia que a senhora usou, né? Que documentos a senhora consultou para poder fazer esse confronto de informações? Foi a primeira ideia que eu tive. Se por acaso existiu um caminho, esse caminho devia ser percorrido pelos povoadores daquela época. Então, através da paleografia, a leitura daquela documentação antiga, a documentação seiscentistas, eu peguei os inventários, todos os inventários que existem no arquivo. E aqueles que me interessavam, eu fui anotando, entende? As minhas terras estão para a Banda do Mar, estão para esses bairros que eu nem sabia que ainda existia, que no mapa do IBGE estão os mesmos mapas, então, os mesmos nomes dos bairros. Então, esses nomes, eles foram, assim, essencialmente importantes na pesquisa, porque eu fui procurando os bairros, bairro do Faxinal, bairro do Ribeirão, que eu fui conseguindo fazer o contorno de um caminho. Então, leu-se bastante documentos seiscentistas, né? E esses documentos, em que condições eles estavam, em que condições chegavam à sua mão? Porque para lê-los, né, um documento de tanto tempo assim, eles não estavam em boas condições, né? Não, André, tem uns que são verdadeiras rendas. A gente precisa tomar muito cuidado no manusear, porque pode até sair pedaço. No que você vira a folha, o pedaço sai na mão. Entende? Então, eu punha uma folha de sulfite embaixo, fechava o documento, virava o documento, daí abria na folha de sulfite. Ela seria o meu abre e fecha, entende? E daí eu fui lendo, eu ia lendo. E ele é tão rasgado que precisa mesmo, se você não pôr alguma folha branca embaixo, você não consegue ler, porque a letra de baixo influencia na leitura da folha de cima. Nossa. Mas eu amo isso, né? Ama a ponto de ficar quanto tempo nessa pesquisa? Olha, eu fiquei acho que uns 5 meses na pesquisa documental, né? Daí não teve só documento, eu fui atrás de livros, de pesquisas não, de informações bibliográficas, quem já teria falado desse caminho. E o muito interessante que eu achei, que as poucas referências do caminho, eles usavam provável caminho, talvez um caminho. Então, historiador nenhum conseguiu chegar à conclusão que esse caminho existia. Isso seria muito interessante, um ponto muito importante para a minha pesquisa. Eu confirmei que esse caminho existia. Tem Sérgio Buarque de Holanda, os outros historiadores, que agora no momento não me lembro o nome,
todos eles tinham aquela hipótese de um caminho, mas não batiam um martelo, é um caminho. E esse caminho nós chamamos de o caminho do ouro, o antigo caminho do ouro paulista, porque foi por ele, é o único caminho paulista, que por ele desceu as primeiras levas de ouro descoberto lá nas Gerais. Então, as primeiras levas passavam por Taubaté, iam até Paraty. Em Paraty, eram levados para o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro para Portugal. Bom, mas antes de descer o ouro de Minas para Paraty, eles tiveram que abrir esse caminho, né? Sim. E como que eles abriram esse caminho? Era uma picada indígena. O Bandeirante, você imagina, Bandeirante, eu tenho um trabalho sobre essa pesquisa, então eu faço questão de mostrar o panorama da nossa vegetação naquela época e peço para as pessoas prestarem atenção no hoje. Era uma selva fechada. E aqui eles iam subindo a serra e conseguiram. Eu fico imaginando, com a ajuda dos índios amigos, aquela coisa toda, 1596, então já quase 100 anos do descobrimento, já tinham um contato melhor com os autóctones, né, os indígenas. Então, de certo, teria guias indígenas também orientando, mas eram picadas. Lendo Sérgio Buarque, falando sobre não esse trabalho, mas sobre o Brasil colonial, ele dizia que as picadas indígenas eram difíceis até de serem visualizadas pelo branco, porque era uma planta dobrada de um lado, dizia que o caminho seguia para o lado direito. Uma outra planta dobrada para o outro lado, entendeu? E pela vegetação eles conheciam o caminho. Então eu tenho quase que certeza que deveria ter um guia indígena orientando a subida, porque era uma trilha indígena. Então, os índios que moravam aqui no vale, na época da Piracema, desciam para se abastecer de peixe seco. Então, era um caminho mais ou menos usado por eles. Ao contrário, no inverno, os índios do litoral seguiam a trilha para pegar pinhão na região de Campos do Jordão hoje, né? Então, era um caminho já, de uma certa maneira, trafegado. Uma trilha. Bom, foi mais de uma década esse trabalho todo, né? Que a senhora, inclusive, sim, defendeu em congressos, simpósios, né? Sim. Conta um pouco pra gente. Eu já tive várias vezes, em vários lugares, falando, porque eu acho que nós paulistas, precisamos dar muito valor à nossa história, dentro da história do Brasil, né? Essa parte de Bandeirantes geralmente estuda-se São Paulo, depois o período da Revolução de 32 também estuda São Paulo, mas tem certas coisas que são esquecidas. Por exemplo, esse caminho era um caminho esquecido. Então eu faço questão de ir levando o antigo caminho do ouro paulista. Bacana. Concomitantemente, né? Ouvi essa palavra hoje, eu vou utilizá-la agora. Enquanto a professora Lia passava noites, desafios e dias também, né, pesquisando, como ela falou, ela gosta disso, ela debruça mesmo, né? E quem é de Taubaté tem orgulho, inclusive, de tê-la, né, como referência do estudo paleográfico, sabe disso que eu estou falando. Enquanto a professora Lia estava ali, debruçada nos documentos, né, pesquisando, com a luva ali no rosto, né, na mão, a máscara e tal, tinha gente que estava andando aí pelos rincões da nossa cidade, pelos rincões do nosso Vale do Paraíba, que é o Silésio Tomé. Silésio, tudo isso que a professora Lia contou agora pra gente, você também ouvia de outras fontes, né? Conta pra gente sobre isso. É muito interessante a gente ver como que o destino, né, eu digo assim, com as mãos de Deus, nos colocou lado a lado. Enquanto ela estava no museu fazendo esse estudo, eu não o conhecia. E eu já vivia há 45 anos na roça, passando por tudo isso aí, esses caminhos que ela fala, essas trilhas indígenas, todo esse trabalho aí. Eu já ouvi as pessoas da roça lá, pessoas que eu sempre gostei de ouvir, os idosos da zona rural. Então, pessoa de 100 anos, até de 106 anos, uma que me contava a história que os avós, os bisavós,
falava desse caminho, de onde passava o ouro, que fulano morava à margem do caminho do ouro, de tropeiros que passavam. Então eu já ouvia tudo isso. E eu até de início, até que eu não dava importância. Eu ouvia porque eu gosto de ouvir os idosos, mas isso ia entrando no meu cérebro e gravando esse tipo de coisa. Mas que caminho de ouro é esse? Tal, tal. E foi muitos anos isso. Até que eu encontrei a professora Lia e fiquei sabendo desse trabalho que ela fazia e batia exatamente com o que eu ouvia essa história oral de pessoas que exatamente viviam nesse caminho, e muitas famílias ainda vivem exatamente no caminho. Então aquele guia que ela falava, aquele guia indígena, lá eu já praticamente seria um guia de hoje em dia que já vivia isso aí. Então isso foi batendo. Aí até chegar o ponto da gente se encontrar e chegar a esse ponto que nós vamos chegar amanhã de fazer isso na prática mesmo e mostrar, mapear essas terras onde se refere, que a gente vai passar caminhando sobre essas terras aí e mostrar a riqueza dessa história que tem em Taubaté e o resgate desse caminho do ouro paulista. Então eu já vivi isso na prática sem saber que isso era histórico e que isso era estudado em documentação. Eu nunca tive acesso a essa documentação, mas aí vi, nossa, que coisa tão bacana. De um lado alguém que está estudando a quilômetros que eu não conheço, de outro lado eu ouvindo histórias orais e vivendo nesse caminho. Então aí agora juntou-se as duas coisas. Mas eu fico curioso, né, em saber como que essa convergência do universo permitiu que vocês se encontrassem e falassem, puxa vida, então, o que eu escrevo é o que ele está falando, o que ela escreve é o que eu vivo. Então, em que momento dessa história de vocês isso aconteceu? Eu vou contar para você. Teve uma época que quem era o prefeito era o Dr. Bernardo. E ele falou assim para mim, como é que você é uma pesquisadora e não conhece a nossa zona rural? Realmente eu não conhecia. Então ele providenciou o nosso, que na época era o secretário de Cultura, professor Oswaldo, ele providenciou que eu fosse conhecer a zona rural. Porque realmente eu não conhecia os bairros de Taubaté. E o chofer que iria nos levar era o Silésio. Entende? Então daí a gente ia conversando, e aí eu, Dona Maria Morgado e o Silésio, e a gente ia conversando e ele ia mostrando, falando para nós. Eu me lembro de uma descida que ele falou assim, aqui é aquela pedra que brilha. Malacaxeta. Malacaxeta. Eu falei, nossa, malacaxeta parece um termo tão antigo. Eu gostei do termo malacaxeta. E realmente, eu me lembro muito, ele contando, parou, pegou um pedaço que brilha, né, a malacaxeta brilha, e mostrou para nós duas, para mim e para a Dona Maria Morgado, a tal de malacaxeta, e eu tenho essa pedra guardada até hoje. Eu achei muito uma pedra bonita, ela brilha. E eu tenho guardado essa pedra. Isso foi, imagina, Dona Maria Morgado e eu. Então, começou aí a gente se conhecer. E eu queria muito que ele fosse trabalhar no museu. E nunca aconteceu. Nunca dava certo. Eu fixa no museu e ele também sempre em outros lugares, fazendo o trabalho dele na prefeitura. Eu aposentei, ele continua na lida, mas hoje a gente se encontra para fazer o trabalho junto. Bom, e a partir da madrugada dessa quarta-feira, o Silésio vai capitanear aí o grupo que vai sair lá de Paraty. E qual é o objetivo? É somente trazer à luz essa história, mostrar que nós temos esse caminho que está esquecido, o que tem a mais que vocês reivindicam para esse trajeto, né, que vem de Paraty até Taubaté? Olha, o Silésio vamos dizer, o ponto inicial é os Sertões de Taubaté. Os Sertões de Taubaté é um trabalho que depois vou deixar para ele falar. E através dessa ideia que ele teve da economia criativa, tudo, nós começamos a conversar e ele sugeriu essa caminhada, não só para chamar atenção para o fato histórico, como também propiciar, agora tenha você a palavra. A economia criativa. Na parte de Taubaté, os Sertões já explora esse antigo caminho do ouro paulista, mas lógico, pode explorar muito mais.
Mas esse caminho ele passa pela cidade de Lagoinha, que pode muito bem explorar esse caminho, passa pela cidade de Cunha, zona rural de Cunha, zona rural de Lagoinha, que pode ser explorado dentro desse projeto de economia criativa. Basta haver um reconhecimento. Mas para isso tudo tem que haver um reconhecimento do poder público, do Instituto Histórico, da Estrada Real. Tudo. Então agora chegou a hora de eu conversar com a professora e dizer, olha, então vamos fazer isto na prática mesmo. Só que não ficaria muito legal se a gente fizesse de moto, fizesse de carro, alguma coisa assim. Vamos fazer estilo bandeirante mesmo? Aí eu falei para ela, não, vamos lá, vamos lá. E aí achei um pessoal que topou a gente fazer exatamente como os bandeirantes fizeram, o pessoal do Caminho do Ouro, de partir a pé de Paraty. De início até pensava, partir de Taubaté para Paraty. Não, mas na verdade a história se refere a Paraty e Taubaté. Então nós vamos até Paraty e de lá partimos a pé, fotografando, filmando, mapeando tudo isso aí. E com isso, por detrás de nós, além tem aqueles que caminham, tem a parte de estudo, com a professora ali e outras pessoas, e tem também, André, como você sabe muito bem, que a gente precisa da parte política para levar isso adiante e fazer isso acontecer lá no Instituto da Estrada Real, seja onde for. Então a gente tem, por exemplo, aí o pessoal do escritório do Diego Ortiz, que dá um suporte por trás disso aí, para fazer acontecer esse reconhecimento. Porque, infelizmente, a gente vive num país, eu não sei se é somente nesse país, eu não conheço outro país, que as pessoas têm que ter o documento, têm que ter a caneta. E muitas vezes barra tantas coisas maravilhosas porque fulano não tem o papel, fulano não tem a caneta. Então, a história, muitas vezes, ela deixa de acontecer exatamente isso. Sempre me intrigou uma coisa. Por que a cidade de Taubaté teve a primeira casa de fundição de ouro, a Casa do Quinto, e sendo que se é a primeira do Brasil, por onde chegava esse ouro? De helicóptero? Claro que não é de helicóptero. Então tinha que ter um caminho para se chegar até isso. E cadê o caminho? É exatamente esse caminho. Então, e por que não é reconhecido esse caminho? Se nós não somos reconhecidos por esse caminho antigo do ouro paulista, e os demais, como seriam reconhecidos? Aí eles falam assim, não, mas é que Taubaté não está dentro do contexto da história. Como não está dentro do contexto da história? Aí se perguntar, onde é que está o contexto da história? Não, está lá em Ouro Preto, está em Sabará. Engano. Quem foi lá fundar lá foi nós que fomos lá fundar. Então, nós sendo a capital nacional da história do Brasil, por que não temos esse reconhecimento? O que falta para isso? Então falta talvez algumas amarras, e essas amarras geralmente acabam na parte política. Então nós precisamos romper isto, fazer na prática, fazer acontecer e ter por detrás como suporte a parte política para levar adiante. Então aí um pessoal do Diego Ortiz também estudando essa parte aí, viemos conversar com eles, com a professora ali. Então se unimos o grupo que trabalha com a parte política, o grupo que trabalha com a parte de história e aqueles que vão meter o pé na estrada. Para mim sobrou o pé na estrada, não sei porquê. É o que faz acontecer, se não fica o pé na estrada, também fica tudo no papel. E como vem sendo, Silésio, essa organização para realmente pôr o pé na estrada? Lógico que você não vai com o sapato social que está aqui hoje, né? Não, então nós temos um grupo de 10 pessoas que vai fazer a caminhada em si. Temos a Claudinha aí que vai caminhar com a gente também e ao mesmo tempo ela vai fazer o trabalho de filmagem, documentário com a gente lá. Temos o pessoal do Diego que também vai fazer a parte do documentário e temos outras pessoas. Então, mas na prática mesmo, nós vamos sair às 4 horas da manhã da cidade de Paraty. A previsão é que a gente chegue na cidade de Cunha, isso caminhando sem parar. A previsão é que a gente chegue na cidade de Cunha seja 2 horas da tarde de caminhada, subindo a Serra do Mar. E quando a gente chegar em Cunha, a outra equipe por detrás já organizou-se lá na cidade de Cunha um receptivo e também para divulgar essa história. Porque não adianta a gente fazer um baita trabalho desse, André, e se não tiver a mídia, se não tiver um suporte, se não tiver alguém que leva adiante,
então a gente estaria caminhando à toa. Então, para que a história se marque mesmo, então lá teremos a parte de Paraty, que vai dar um suporte. Por exemplo, a Prefeitura de Paraty, quando a gente chegar lá às 3 horas da manhã, vai dar um café pra gente, lá na paróquia Nossa Senhora dos Remédios, vai dar um café pra gente, e a Guarda Municipal da cidade de Paraty vai nos escoltar toda a serra, pra gente subir até a serra, até a divisa de São Paulo. Quando chegar na divisa de São Paulo, a Guarda de Paraty retorna, dando essa segurança pra gente. E aí continua com a gente uma Kombi que vai continuar como apoio para levar o material nosso, e uma moto que vai fazer essa ligação somente. Precisar uma água, alguma coisa, essa moto faz a ligação. Emergência, tá? né? Uma emergência, essa moto faz essa ligação. Quando chega em Cunha, aí a Paraty entrega para Cunha, aí a parte de Cunha que vai dar esse suporte para a gente. A Prefeitura de Cunha vai nos receber, vai nos levar até a praça, onde tem uma escola, que é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção das pessoas, que se esse trabalho não for passado adiante por escola, por criança, corre o risco de se perder. Aí a parte de Cunha vai ter uma escola municipal com os alunos que vai nos receber junto com o prefeito de Cunha, de onde a professora Lia vai estar falando um pouco dessa história, e nós vamos estar falando sobre a caminhada, para que se passe naquele dia mesmo, ver que é uma luta muito grande e que ela tem que ser reconhecida. Quando a gente entrar na parte de Lagoinha, a mesma coisa, a Prefeitura de Lagoinha vai nos receber, a gente vai até a praça com uma escola, com as autoridades lá, falar do trabalho, e os caminhantes vão estar sempre presentes nesses acontecimentos. Isso em Lagoinha na quinta-feira? Na quinta-feira. Aí quando for na sexta-feira, nós já entramos na parte de Taubaté. E Taubaté também fará a mesma coisa. Vai nos receber na Praça da Eletro, e de onde vai também contar o trabalho, e a professora Lia e a equipe toda se reúnem, tá? A equipe toda vai acompanhar durante todo o tempo, pode dizer, nas receptivas estará a professora Lia e estará o grupo que faz esse trabalho de bastidores por trás. Logística. A logística, tá? Então vai fazer esse trabalho lá. Para que fique bem amarrado, André, para que a gente não fique em vão esse trabalho. E esse trabalho desse ano, a gente segurou somente para 10 bandeirantes, podemos dizer assim, 10 caminhantes que fizessem esse trabalho. Mas é um trabalho que a gente tem em vista de fazer para o ano que vem. E o ano que vem a gente vai abrir para 100, 200, quantos for possível, porque de início a logística seria muito complicada por uma coisa que a gente vai fazer pela primeira vez. Um laboratório. Sim. Essa de hoje, né, praticamente de amanhã, seria um laboratório, uma iniciação para um trabalho que, se depender de nós, será um ponto turístico para o Vale do Paraíba e, consequentemente, para o estado de São Paulo. Sim. É essa o nosso objetivo, entende? Fazer uma trilha, um turismo onde os 3 municípios, Paraty até já tem um turismo próprio, né, desenvolvido, mas, lógico, o Paraty vai aproveitar. Ele é o ponto comum do caminho nosso, o caminho antigo de São Paulo, e o caminho velho, que depois, mais tarde, quando esse nosso caminho ele foi proibido de ser trafegado, daí abriu-se o caminho velho, que seria Paraty-Cunha, Cunha-Guará, Guará-Lorena, Lorena, a Garganta do Embaú. E o nosso é Paraty-Cunha, Lagoinha, Taubaté, a Garganta do Piraquama. Então era um caminho muito fácil, vocês imaginem, para a época ser fácil. Perigoso até de corsários, de invasores, muito próximo da região do Ouro. Então ele se torna proibitivo e abre-se o caminho velho. Então o nosso é antes do caminho velho. Agora você imagine as crianças que moram nesse percurso, saber da importância do solo, do local onde eles vivem. Eles são verdadeiros museus, personagens da história do Brasil, vamos dizer. E são descendentes, né? Muitos são descendentes das pessoas que fizeram essa história antiga, os antigos proprietários dessas terras, né?
Se fizer um estudo genealógico, vai ver os descendentes desses primeiros lá. Bom, vocês falaram aí a questão da estrada real, né, da reivindicação. Por que até hoje São Paulo, né, especialmente o nosso Vale do Paraíba, não está nesse mapa da estrada real? A gente vê Minas Gerais com um desenvolvimento, especialmente na questão da estrada real, muito grande, né? Até com veículos, né, lançados. Mas, André, justamente pelo homenageando, né? Por que nós não temos eles exploram o caminho velho. O caminho velho, Taubaté não passava por Taubaté, historicamente falando. Entende? Lógico, se você quiser torcer a história, torce. Mas Taubaté não precisa torcer nada. A história de Taubaté é tão rica, tão bonita, que é só conhecer e explorar. Entende? Pelo caminho velho, pelo trajeto traçado do caminho velho, não contemplava Taubaté, não contemplava Lagoinha. Entende? Era Cunha, Cunha-Guará, Guará-Lorena, entendeu? São as cidades mais, como é que eu digo, na minha cabeça tem assim um lado direito da trilha que eu tracei, mas essas cidades daqui do Vale, mas não alcançava Taubaté, sabe? O caminho velho passava paralelo a Taubaté. Agora não, com esse estudo nós descobrimos que o caminho entrava em Taubaté, haja visto a presença da casa de fundição. Que aqui eram deixados, né, 20%, né, 1/5 de tudo que se era produzido nas Minas Gerais. Todas as casas de fundição tinham essa ordem, né? Era onde separava-se a parte do rei. E o resto? E foi esse dinheiro aí que financiou a Revolução Industrial, né? Esse ouro, né, na Inglaterra. Porque Portugal não segura esse ouro. Portugal não aplica na terra deles. Eles vão, de uma certa maneira, passar para a Inglaterra e lá propiciou a Revolução Industrial. Silésio, vocês são bandeirantes modernos, né? São Sim. bandeirantes do século XXI. Naquela época, os desbravadores subiam em busca do ouro e de pedras preciosas também, né? Hoje, além aí do tesouro histórico, que outras pedras preciosas, que outros ouros você acredita que possamos encontrar nesse caminho? E que você já vem encontrando aí nos sertões de Taubaté? O reconhecimento dessa história para nós seria ouro. E principalmente para a cidade, por exemplo, Lagoinha, é uma cidade que depende muito do turismo. Então, a partir do momento que isso for reconhecido, a partir do momento que a cidade der infraestrutura nessa parte do caminho do ouro, e aí a gente pode explorar isso, não só eu, como qualquer outra empresa pode explorar esse caminho do ouro. Eu sou muito cobrado isso pelo Turismo Sertões de Taubaté, para que a gente faça esse caminho, por exemplo, com o Bondão dos Sertões. Mas o Bondão dos Sertões, ele não consegue entrar no município de Lagoinha. Só vou interromper você, volta de afim essa foto, que esse daí é um dos tesouros, né? O café com farinha de milho ali. Sim. Vamos revelar para as pessoas um dos tesouros, né? Mas por favor, continue. Sim, a culinária nesse caminho é muito rica. E aí o pessoal fala assim, nossa, mas esses sertões têm tudo isso? Tem muito mais. Então, a partir do momento que isso for reconhecido, porque alguns ainda esperam o papel, eu não espero papel coisa nenhuma, mas a gente tem que ir à luta. Aí, a partir do momento que receber esse reconhecimento, os prefeitos dessa cidade, e resolver o problema político nessas estradas, que dê condição para que um veículo passe, aí nós daqui de Taubaté, mesmo Sertões, podemos entrar toda essa área e desenvolver a economia criativa, conforme nós desenvolvemos aqui nos Sertões de Taubaté, que geralmente, semanalmente, entramos nessa área, tomamos esse café com farinha de milho que você viu aí, o queijo, a cachaça, o doce, o frango caipira, a comida rural. Nós entramos com esse bondão e fazemos isso. A partir do momento que essa cidade explorar isso, estruturar essa estrada, esse caminho do ouro, nós podemos entrar com o nosso ônibus, como qualquer outra pessoa poderia entrar com outro ônibus. E também não só a parte da organização de uma empresa de turismo,
como também o ciclista, o motociclista, o cavaleiro, todos eles poderão explorar essa parte, trazendo benefício para aquelas pessoas que moram nesse caminho, nesse trilho. Isto eu chamo do ouro moderno, tá? Porque hoje em dia é ridículo você pegar uma picareta e ficar cavando o solo, você não vai achar esse ouro. Mas o ouro do dia a dia, do alimento que essas pessoas mais procuram, é exatamente essa fórmula, né? Você do leite que você tira lá, você fazer o seu queijinho, tá? Porque o vender o leite só já não gera tanta coisa, mas você produzir um queijo, você receber um turista numa pequena pousada lá, numa pequena casa, conforme nós fazemos aqui, fornecer um almoço, coisas típicas da região, que não há necessidade de ser uma empresa. Os Sertões, por exemplo, ele faz todo o trabalho. A única empresa que existe é os próprios Sertões. O resto, onde serve almoço, não é restaurante, onde vende o queijo não é fábrica de queijo, assim por diante, porque são as pessoas que estão ali mesmo. A gente gera uma economia criativa e, por outro lado, a gente não dá margem para que haja a especulação de outras pessoas vir comprar material, revender e superfaturar em cima daquilo. Então a gente dá condição de vida para a própria pessoa que mora na região. Então isso para nós e para eles é um verdadeiro caminho do ouro, tá? E esse ouro está aí para ser explorado, não mais com a picareta. Seria o ouro do trabalho. Do trabalho. É o ouro do trabalho. E tem outra coisa também que eu queria deixar bem esclarecido aqui para os ouvintes. Nessa pesquisa minha, André, eu encontrei um registro de uma compra e venda de um lote de escravos que vieram por esse caminho. Os compradores eram daqui de Taubaté e depois eu encontrei documentos de algum desses compradores com estalagens no caminho do ouro lá nas minas. E depois, conversando isso com o Silésio, falou, nossa, Lia, que interessante. E falam da descendência dele e deu para linkar o estudo do negro dentro dos sertões de Taubaté e dentro desse caminho do ouro. Tem a palavra. Não, é muito interessante isso. Eu, às vezes, eu acredito muito em Deus, acredito muito no Espírito Santo. E ele providencia coisas pra gente, André, porque eu, quando comecei esse trabalho, eu fui até marginalizado por algumas pessoas, né? Hoje tá na moda o bullying, né? Deixa eu aproveitar já que você falou de marginalização, pois é, né? Eu sou testemunha aí da ignorância, inclusive política, né? De gente que subiu em tribuna e disse que no Taubaté não tinha projeto de turismo rural. Ah, brincadeira. Então, voltemos à conversa, né? Mas, o parede. Pois é. Quantos anos tem Sertões? Os Sertões já vai para 6 anos. Ah, então tá bom. Vamos continuar a conversa. Continuemos. Não, ele tem 6 anos estruturado como uma empresa que é legalizado pelo Ministério do Turismo. Nós temos CNPJ, normalmente pagamos impostos, temos alvará da prefeitura aqui, então ele é todo legalizado. Mas antes disso ele já funcionava também em escala menor. O trabalho que foi nos obrigando a ter uma escala maior. Então, como a professora Lia falou, eu acredito muito na presença do Espírito Santo. Até esse encontro de eu estar num canto que eu nunca imaginei que existia uma professora Lia, nem ela imaginava que eu existia, e esse trabalho vinha se casar dessa forma. E também, depois um dia conversando com ela sobre a Rota Negra, eu falava para ela que eu não me preocupo muito com a questão negra, tá? Claro que a gente é o que é, mas eu não me marginalizo, tá? Eu não me marginalizo e não sinto marginalizado por ninguém, tá? Porque eu tenho a minha colocação. E no passado, muitas pessoas, quando eu falava assim sobre o caminho do ouro, sobre essa história, 1596, as pessoas geralmente perguntavam para mim assim, quantas faculdades você tem? Eu dizia, nenhuma. Tá? Só que quem dizia quantas faculdades eu tinha, eu levava ele lá e ele ficava abismado. Mas quantas faculdades você fez? Não, nenhuma. Simplesmente eu tinha uma vivência daquilo que ele estudava no livro, no papel, que é muito importante a gente casar essas duas partes. O que você tem de faculdade e o que eu tenho de vivência. Tá? Então, muitas pessoas marginalizavam esse lado. E às vezes muitas pessoas também marginalizavam. Poxa, você é
um negro falando com um branco. Eu falei, eu não enxergo branco, eu não enxergo negro. Eu enxergo eu não sei lá que cor eu sou. Eu só sei se eu sou negro se eu olhar no espelho, pelo contrário, eu não sei que cor eu sou não, tá? Então eu não vejo lá. Aí um dia conversando com ela, eu falei, nossa, mas vai falar dessa rota escrava, de subir escravo, eu há pouco tempo descobri que eu sou descendente de escravo, que o meu sobrenome é Tomé. Mas no início, quando lá pro meu bisavô, não era Tomé, era Tome. E Tome é coisa dos escravos. Tome é a origem escrava, é africana. Então, de Tome foi mudando até chegar a Tomé. Então, se eu for fazer um estudo, vai ver que o meu bisavô estava nessa leva desses escravos que subiram de Paraty a Taubaté. Então, eu não costumo não me preocupar muito com bullying, com racismo, com nada disso. Eu procuro ser eu, procuro ter humildade, eu aprendo dia a dia com tudo e com todos, tá? Não tive oportunidade de fazer nenhuma faculdade, não tive. Agora, recentemente fiz de turismo por necessidade, exatamente para evitar esse tipo de cobrança, esse tipo de bullying, porque às vezes algumas pessoas achavam assim, poxa, o cara nem guia de turismo e o cara tá acima de nós, cadê o papel? Então eu fui buscar esse papel porque algumas pessoas não fizessem a armadilha de dizer o cara ali não está habilitado para isso. Então hoje em dia eu já não me preocupo com tudo isso. Então eu conversei com a professora Olivia, poxa, então eu estou dentro dessa história aí, o meu bisavô, vai ver que ele estava no meio da rota escrava, né? Então mais ou menos por aí, André. O interessante, geralmente não se conhece a origem dos escravos, né? Que eles assumiam o nome dos patrões, dos donos. Mas vem o Silésio e me conta que o nome, até o sobrenome do pai e do avô e bisavô dele. Se ele quiser fazer a pesquisa genealógica, ele vai encontrar uma coisa muito rara, a descendência de um filho de negro. Muito raro encontrar isso. Eu falei para ele, faça isso, André, Silésio. Faça isso, é importante para ele ter esse feedback familiar. Que bacana. Bom, o Silésio falou de Lagoinha, falou de Taubaté, mas nós temos também outro município que teve uma importância na nossa história, nossa história brasileira, que também está na rota, né? Que é Cunha, né? Sim. Cunha, onde desencadeou aí os conflitos, né? Entre as tropas legalistas, as tropas de São Paulo e as tropas do governo Vargas, né? Esse trabalho vai também passar por esses lugares onde ficaram as trincheiras dos soldados, por aí? Vai margear a parte da Revolução de 1932 e vai se caminhar na rodovia Paulo Virgílio, que é o herói de Cunha, no caso lá, que participou da Revolução. E quando a gente chegar aqui, por exemplo, dentro de Taubaté, nós vamos entrar na parte da Pedra Grande. E a Pedra Grande, ela tem um livro da Maria Teresa Ramos Marcondes, o livro chama-se Tempo e Memória, que as pessoas têm acesso a esse livro. Ela se fala exatamente que por volta de 1929 a 1930, talvez na primeira festa que tinha a Capela da Pedra Grande, ela se referia que o festeiro daquele ano era o seu Paulo. E esse Paulo era exatamente o Paulo Virgílio, que ele vinha do bairro do Tabuão, lá de Cunha, a cavalo, e simplesmente ele era o festeiro ali, era uma pessoa muito humilde, e ele era reconhecido facilmente porque ele andava num cavalo pampa, em pelo, e com espora no pé, só que sem sapato, então a espora machucava o pé dele, então todo mundo só achava muito gozado aquele homem lá, então ele era reconhecido por ser diferente. Então esse herói de Cunha, que hoje diz herói de Cunha lá, ele teve grande participação em Taubaté, que ele foi o primeiro festeiro na igreja Santa Cruz da Pedra Grande, no bairro de Taubaté. Então a gente vai margear também o caminho da rota da Revolução de 32. E quando houve a Revolução de 32, a coluna Caiado, que defendia Taubaté, ela fazia exatamente esse caminho, defendendo a entrada de Taubaté e contra-atacando-se Cunha e defendendo-se Cunha lá até haver a invasão. Então, o grupo da coluna Caiado fazia exatamente esse caminho que nós vamos fazer, que é o caminho do ouro. Olha a importância desse caminho, André. É um caminho esquecido e que serviu tremendamente na história do Brasil. Serviu dos bandeirantes, serviu para a comunicação dos próprios habitantes ali dos municípios.
E serviu para a Revolução de 32, né? Na invasão dos soldados cariocas, que por Paraty era facílimo entrar no estado de São Paulo. Então, a coluna Caiado foi instalada nessa região. Esse caminho que nós estamos falando, contemplando essas 4 cidades, né, e parando em Taubaté, ele dá continuidade até a região de Minas Gerais, né? Há a pretensão também de continuar o projeto de fazer de Taubaté até Minas a pé, de repente, Silésio? Olha, eu tenho um estudo que o Silésio vai usar, é o caminho do Cipriano, vai de Taubaté a São João del Rei. Olha para você ver, passa. Aqui no nosso, esse caminho não usava a garganta do Piraquama, né? No que eles transpassavam a garganta do Piraquama, já estavam em terras mineiras. E o caminho do Cipriano vai fazer isso. Só que daí, André, olha que interessante, não estamos mais no tropeirismo, no bandeirismo, nós estamos no tropeirismo, que ele era um tropeiro. A sequência da história, né? A história é uma corrente com elos. Esse caminho era feito normalmente em quantos dias aí naquela época? Ainda muito cedo para me falar alguma coisa. Nós estamos ainda na pesquisa, que não adianta falar uma coisa inconsequente, né? Nós temos que ter um embasamento histórico, de preferência documental, para termos certeza do que estamos falando, né? Na nossa caminhada, André, a gente vai praticamente caminhar o que o tropeirismo caminhava. A média que o tropeirismo caminhava era geralmente de 6 a 8 horas por dia, tá? Nós deveríamos caminhar 8 horas por dia. Por quê? Porque é o que eles vinham com os animais carregados e a maior parte não estava montado, estava puxando. Então, geralmente, o ideal para um homem ou para um tropeiro caminhar, um burro puxar, é exatamente 8 horas. Então, nós faremos média de 8 horas por dia caminhando, fazendo quase que a mesma média de um tropeiro. Bacana. Vai dar 125 quilômetros aproximadamente? 125 quilômetros. Nós estaremos chegando aqui na cidade de Taubaté. Vai ser uma glória muito grande, principalmente. Outra coisa, André, é importante ressaltar o seguinte: nós teremos 10 pessoas que vão caminhar. E essas 10 pessoas são 10 pessoas que gostam da história. Não vai ninguém com oba-oba, tá? São pessoas que estão a par do trabalho, querem ir pela parte de caminhada, mas muito mais pela história, porque são pessoas conscientes disso. Não adiantaria de levar 50 pessoas, gente pelo caminho querendo roubar laranja, dar pedrada em passarinho, nada disso. Então, a gente tem que fazer um estudo com pessoas sérias dessa forma. Então, agora já uma próxima caminhada dos bandeirantes modernos, como diz você, aí tudo bem, aí a gente pode, mas claro, quem vai chupar laranja não vai querer caminhar 125 km, né? Ele já vai pensar, vai no mercado, isso é mais fácil. Então ele já não vai ter esse lado. Então o grupo é de estudo tão forte que exatamente esse pessoal vai para um estudo mesmo e vai para ser, digamos assim, a primeira experiência. Então acredita que vai conseguir caminhar isso, porque não é fácil. Se o pessoal que está nos ouvindo faz aqui Taubaté Aparecida do Norte, 42 km, tem gente que não chega, tem gente que não consegue, e Aparecida do Norte é praticamente um plano, uma reta. Taubaté Aparecida não tem esse grande subida. Nós vamos subir a Serra do Mar, nós vamos pegar entre Cunha e Lagoinha montanhas mesmo, muita estrada de terra, muitas praticamente trilhas, lugares completamente abandonados. Então, só para você ter uma ideia, eu falava que a logística, o apoio, vai ser feito com um veículo e ao mesmo tempo com a moto. Mas o trecho, por exemplo, de Cunha a Lagoinha, vai ser feito só com a moto, que o veículo não consegue passar em certos lugares. Então esse veículo vai ter que dar a volta, aguardar a gente 15 km depois, e a moto que fará esse link com a gente, porque não terá condição desse veículo passar. Isso também chama uma atenção, né? Aí a pessoa escuta, mas por que não passa? Não passa porque a estrada não dá condição. Não dá condição por quê? Porque alguém não arrumou a estrada. Então vai servir. A comunidade é tão interessante que eu estava justamente com a professora Lia, a gente foi fazer um estudo desse caminho, e o nosso veículo não conseguia passar. E parte nós fomos uma ponte e estava com água. E tinha 2 caboclos sentados lá,
E esses dois caboclos me provocou e disse, olha, grava isso aí para nós, aí grava para nós. Aí nós gravamos, eles simplesmente falando, olha, onde vocês passaram aqui, não passa nem trator, vai voltar ao tempo antigo, passar burro aqui. Eu falava, mas por quê? Ah, porque, sabe, o prefeito não cuida, o prefeito não dá atenção para isso. Então, veja bem, até mesmo aqueles que não estão interessados na história, esse reconhecimento vai beneficiar ele, para ele sair com o seu leite, passar com o seu carro, passar com a sua moto. Aí vai dar um pequeno puxão de orelha no prefeito da tal cidade, vai dizer assim, olha, peraí, na minha cidade não passa? Não passa, seu prefeito, não passa. Aí eu gravei ele falando que aqui não passa nem burro, tá? Verdade, André. Professora, nós fizemos esse caminho, eu vou dizer para você, eu não sei como ele conseguiu passar. olha, Eu não sei como, acho que nós voamos, viu, Silésio? Teve pedaço que nós voamos. para a gente terminar, depois que o Silésio encher esse jacá e esse embornar com todas essas informações junto com o grupo, vai ser enviado para onde essa documentação? Depois que tabular tudo? Tem a palavra. A equipe do Diego Ortiz, ele tem uma equipe que vai trabalhar politicamente em cima disso, com deputados e junto ao Instituto da Estrada Real, e vai brigar por essa questão. E nós vamos estar atrás cobrando, porque a nossa parte é talvez a mais difícil, que é caminhar 125 quilômetros. Aí nós vamos lá estar cutucando ele, olha, agora meu amigo, pega o teu carro e vai lá cutucar lá, que agora a nossa parte está feita, agora faça a sua parte, tá? Então, tem um embasamento histórico. Sim. Vai ter a parte prática do caminho, andar no caminho, e nessa andança, nesse pedaço, detectar aqueles momentos que precisam ser arrumados, né, a atenção maior dos prefeitos em certos municípios que passam o caminho, e transformar São Paulo, transformar isso num trajeto turístico. Bom, gente, vocês viram, nosso papo tá bom, né? Os bandeirantes modernos aqui da nossa cidade, a professora Lia Carolina, a paleógrafa, né? E o nosso querido coordenador do Projeto Sertões de Taubaté, o Silésio Tomé, contando um pouco dessa expectativa, né? Da expedição que sai daqui a um pouquinho, né? 1h da manhã, eles vão estar saindo de Taubaté para 4 horas começar a subir a Serra do Mar a partir de Paraty, né? Nós aqui do programa das 6 da TV Cidade, e esperamos também que os nossos livros de história, né, sejam reescritos a partir desse trabalho, que vai ser muito importante, né, para nós que somos brasileiros, para nós que somos paulistas. E o Silésio tem um recado para os taubatianos, porque ele tem um sonho, né, Silésio? Sim. De quando chegar em Taubaté. Sim. Conta pra gente, só pra gente terminar. O pessoal perguntou por que eles não podem fazer essa caminhada. Eu até convidei o André da TV Cidade, que fez 125 quilômetros, mas não sei por que ele não topou. Mexi com o Diego também, ele disse que não consegue e tal. Então, mas nós queremos dar uma oportunidade e ao mesmo tempo, para, como diz a professora Lia, que é uma frase bonita, chancelar essa história, convidar esse pessoal que não vai caminhar 125 quilômetros, mas a senhora dona de casa que faz todo dia a sua caminhada aí 1 quilômetro, 10 quilômetros, 15 quilômetros, para você chegar junto com o nosso bandeirante. Uma coisa é nós chegar na Praça do Eletro, 10 pessoas. Outra coisa é nós chegar na Praça do Eletro com 10 mil às nossas costas. Aí alguém vai dizer, pô, isso é coisa séria. Então eu convido você, dona de casa, você senhor, você senhora, o André aí que faz sua caminhada, a nos encontrar nesse caminho. Sexta-feira, por volta da 1h da tarde, nós deveremos estar chegando aqui na Faculdade de Agronomia, na Estrada 7 Volta ali. Então você vai até ali, se você aguentar andar até ali, vai até ali para você vir às nossas costas e caminhar conosco. Ah, não aguento até lá. Nós vamos descer a Avenida Faria Lima. Espere na Rodoviária Nova para você chegar também. Para que a gente chegar na Praça da Eletro, não chegue os 10, chegue 10 mil. Aí a mídia, aí todo esse pessoal vai ver, olha, tem alguma bagagem, tem algum conteúdo nisso. Agora essa senhora vai... Os taubatianos acreditam na história deles. Exatamente. Isso é bonito, entende? É uma expressão, uma maneira de expressar o quanto Taubaté é amado pelos seus filhos. Bom, quero agradecer ao Silésio Tomé, à professora Lia Carolina, por essa aula que deram pra gente a respeito do belíssimo caminho do ouro, né? Que é a reivindicação
que estamos fazendo em nome de todo o país, eles com a bandeira do nosso país, a bandeira do nosso estado, a bandeira da nossa cidade de Taubaté, que a gente vai terminando o nosso programa das 6 desta terça-feira, dia 19, agradecendo ao Kaique Bugalari aqui na nossa produção, o Jefferson Melo na nossa técnica, né, e toda a nossa equipe. E a gente volta amanhã, a partir das 18 horas, no nosso programa das 6. Então, uma ótima noite para você.